Vamos então ficar em pé, peço que tomem a vossa Bíblia na vossa mão. Isaías capítulo 9, deixem ficar aberto aí, mas vamos ler para já o versículo 2. E diz assim, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Digam comigo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém. Podem sentar. Aqui há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, em setembro, houve um congresso internacional sobre religião, arte e literatura. E eu fui convidado para falar nesse congresso. E a encomenda que me deram foi falar sobre um grande poeta que em 2020 passam 100 anos sobre o seu nascimento, um grande poeta brasileiro chamado João Cabral de Melo Neto. Alguém que foi cônsul em Portugal, inclusivamente, e portanto estava ligado também ao nosso país, e pediram para falar sobre ele e fazer alguma ligação entre aspectos espirituais e digamos, a literatura, a sua literatura. E eu, que não conhecia propriamente muito bem este autor, de repente ocorreu-me que a sua obra mais conhecida chama-se Morte e Vida Severina. E fui à procura e estive a ler aquilo e realmente tive uma ideia interessante e lá fiz uma apresentação e foi muito apreciada de resto. Este poema é um poema longo, Morte e Vida Severina, foi uma encomenda que João Cabral de Melo Neto teve da parte da diretora de um teatro no Rio de Janeiro, que em 1956, na altura penso que ainda era a capital do Brasil, e portanto para ser apresentada, para apresentar uma peça de teatro no Natal, naquela fase do Natal. Nunca chegou a ser apresentada por várias razões, mas mais tarde transformaram esse texto numa opereta e correu todo o Brasil, teve bastante sucesso, veio à Europa, esteve em Portugal, em Lisboa, Coimbra, Porto, com bastante sucesso. Então, nessa história, nessa ficção, João Cabral de Melo Neto imagina um homem chamado Severino de Jesus. Severino de Jesus é quem? É um chamado retirante. Ou seja, uma daquelas pessoas que vivia na zona de Pernambuco, na zona do Sertão, uma zona muito difícil, uma área muito difícil para a agricultura, em que a terra era muito pouco fértil, e os habitantes daquela terra sofriam muitas secas prolongadas, e havia sempre muita movimentação, muita imigração para o litoral. Então Severino de Jesus, perante a vida dura do sertão, ele empreende uma viagem também para o litoral, em busca de uma vida melhor. Ele vai à procura de encaminhar-se para o Recife. E ao longo de todo este poema, transparece um ambiente de negrura, de fome, de pobreza, de miséria e de morte. Há, de facto, uma cultura de morte em todo esse poema, em quase todo esse poema. Essa cultura de morte está muito presente, porque as pessoas não conseguem tirar o pão da terra, a terra é madrasta, não é uma terra fértil, não é uma terra generosa. As pessoas morrem aos 20 e tal anos, 30 e tal anos, e portanto têm uma vida realmente terrível. E muitos deles então deslocam-se, são chamados retirantes, retiram-se, digamos, deslocam-se para o litoral à procura de uma vida melhor. E foi o que o Severino fez. Então, ele empreende a sua viagem e logo para começar encontra um defunto, digamos, que é transportado numa rede. Ele oferece para ajudar a transportar, porque fica no caminho, depois quer saber, enfim, o que é que ele morreu, etc. E a história vai sempre movendo-se à volta da questão da ideia da morte, a cultura da morte. É um texto muito sombrio.
Mais adiante ele assiste a um enterro do outro homem. Mais tarde ele ouve cantar ao longe, que ele não consegue discernir que tipo de cântico é aquele, mas quando lá chega, vê que são um grupo de pessoas a cantar, como ele diz, excelências para um defunto. Portanto, é uma tradição da terra, com certeza, em que cantavam nos funerais, era uma coisa tradicional daquela gente. E, entretanto, ele continua a sua viagem. Entretanto, ele começa a ficar aflito, porque o rio que ele segue o curso do rio, que vai desaguar no Recife, e o rio, entretanto, secou, está praticamente seco. E ele está com medo de se perder e não conseguir chegar ao seu destino, porque foi o verão e o rio secou, tornou-se um fiozinho de água, e ele está com receio de não conseguir chegar ao destino. Mais adiante, ele chega a um momento em que já está cansado da viagem, já passaram muitos dias, uma viagem muito atribulada, e ele está esgotado física e emocionalmente por essa viagem. Então ele dirige-se a certa altura a uma mulher que está à janela e pergunta-lhe por trabalho. Ele pensou assim: bom, eu estou muito cansado, eu vou ficar por aqui uns tempos, vou arranjar aqui algum trabalho, vou ficar aqui algum tempo e depois então eu irei prosseguir a viagem para o Recife. E chega-se ao pé daquela mulher que está à janela e pergunta: onde é que ele pode arranjar algum trabalho? E ele fala da sua experiência de vida, das suas competências, a dizer: eu sei fazer isto, sei fazer aquilo, etc. Mas a mulher acaba por dizer que isso não vai servir de nada, porque aquela região é tão miserável que não há trabalho nenhum para ele. E então ele pergunta à mulher: então como é que ela ganha a vida? Como é que as pessoas ali ganham a vida? E ela diz que o único trabalho disponível é a lavoura da morte. Ou seja, estamos numa zona rural, não há indústria, os serviços também não existem, então as pessoas vivem da terra. E ela diz que é a lavoura da morte, ou seja, as pessoas ligadas aos atos funerários é que sobrevivem, porque as pessoas vão morrendo, mas de resto não há nada que ele possa trabalhar. Ele começa a ficar muito desiludido. Entretanto, chega a uma região da mata, uma região menos desértica, vai-se aproximando do litoral aos poucos, chega à região da mata e começa a sentir uma esperança de que possa em breve chegar a um lugar onde a vida possa ser um pouco mais digna, ter um bocadinho mais de qualidade de vida e alguma esperança das coisas mudarem, de modo a que não tenha que morrer aos 30 e tal anos. Mas aos poucos ele vai chegando à conclusão que não faz muita diferença, afinal. Do sítio de onde ele veio para onde ele está, afinal não vai fazer assim tanta diferença como isso. Até que ele chega mesmo ao Recife e ao litoral. E então, cansado, senta-se encostado ao muro do cemitério. E enquanto estava a descansar, ele ouve sem querer a conversa entre dois coveiros que estavam do lado de dentro, que estavam dentro do cemitério. E ele ouve eles a falarem uns com os outros, a falarem das diferenças entre os funerais dos ricos e dos pobres, mas também de uma elevada mortalidade e, sobretudo, de pessoas que morreram sem nunca ter vivido. Tudo isto é dito em poema, não é? Então, já desesperado, Severino de Jesus pensa por ter má vida. E aproxima-se do rio, agora, e começa a refletir naquilo que acabou de ouvir. No fundo, ele nunca esperou que a vida no Recife fosse tão dura, praticamente pouca diferença fizesse da vida lá do sertão, do interior, e confrontado com este mote da morte, com esta cultura de morte que teve durante toda a viagem, ele desiste da vida e pensa suicidar-se, atirando-se ao rio para se afogar. Então, quando está a conversar com um carpinteiro que mora numa barraca junto ao rio, ele estava a falar da sua intenção, a partilhar, a desabafar, e o homem estava-lhe a dizer: não pense nisso, amigo, sem há de desenrascar-se, não há de ser nada, então a gente estamos cá e a vida é tocar a vida para a frente. Mas ele estava mesmo decidido a atirar-se ao rio, a suicidar-se. Quando de repente surge uma mulher dentro da barraca do carpinteiro, surge uma mulher a falar com o carpinteiro e dizer: olha lá, ó, não sei quantos, tu estás aí na conversa e o teu filho acabou de nascer, vai lá à casa ver o teu filho. E de repente muda o pano de fundo da história, muda completamente. A morte foi tragada pela vida.
Começam então a chegar as pessoas que trazem presentes para o recém-nascido, numa evocação de Jesus, nascido em Belém, e dos presentes que os magos, que os reis magos trouxeram, ou não se chamasse ele Severino de Jesus. São presentes muito modestos, porque é gente muito pobre, mas eles são encarados como os melhores presentes do mundo. São muito pobres, muito insignificantes, mas são os melhores presentes do mundo. Entretanto, os vizinhos vão falando da beleza daquela criança, e tudo isto remete para a quadra do Natal, não sei se estão a ver. Da beleza daquela criança, algumas antecipam as capacidades, as habilidades, a criatividade que aquela criança virá a ter, etc. Inclusivamente chegam duas ciganas, e uma vai ler uma espécie de ler uma sina, vai dizer, não, esta criança vai ser como o pai, carpinteiro como o pai, vai fazer não sei o quê e tal. E a outra diz, não, ele não vai ser carpinteiro como o pai, ele vai mudar de vida, ele vai trabalhar numa fábrica. Que para o gente do campo, trabalhar numa fábrica era uma promoção social. Ele vai trabalhar numa fábrica e vai viver numa casa melhor, uma barraca melhor, quer dizer, não é? Bom, então há aqui um renovar da esperança que Severino vai sentindo por causa deste evento inesperado que é o nascimento de uma criança. E o nascimento de uma criança, para ele, representa a surpresa, a alegria, a beleza, a novidade e tudo aquilo que nós precisamos na nossa viagem pela vida. A esta altura todos nós já entendemos que esta viagem é metafórica, é uma imagem, tal como muitas outras da literatura mundial. A vida é uma viagem. A vida é uma espécie de uma viagem. E muitas vezes a literatura desenvolve histórias de viagens para mostrar numa base, como uma metáfora do que é a nossa vida. A nossa vida é uma viagem. As palavras do carpinteiro de ânimo não tinham conseguido dissuadir o Severino de Jesus da ideia da firme intenção de suicidar, por causa da vida difícil que levava, a vida muito severa, severina, não é? Daí o Severino, e o facto da peça se chamar Morte e Vida Severina, e também não é por acaso que morte aparece primeiro e depois é que aparece a vida. Mas o nascimento daquela criança tinha-lhe trazido a esperança que ele precisava. Então ele tinha saído lá de uma terra inóspita, onde não havia perspectivas nenhumas de vida, onde as pessoas morriam cedo, onde as pessoas não se conseguiam alimentar. Ele vem à procura de uma vida melhor, vai desesperando, pensa por ter uma vida, e quando está já prestes a fazê-lo, é sacudido pela notícia do nascimento de uma criança e tudo aquilo que está à sua volta. Os presentes, as pessoas que reconhecem a beleza naquela criança, as pessoas que reconhecem, que apresentam expectativas sobre a vida daquela criança, sempre aquela ideia do que é que virá a ser. Quando nasce uma criança, nós temos sempre as melhores expectativas, não é? As melhores expectativas sobre a vida daquela criança. Muitas vezes perguntamos, o que é que vai sair daqui? Os nossos filhos, quando são pequenos, a gente pergunta, o que é que vai sair daqui? Estamos a tentar descodificar quais são as tendências que ele tem, se tem tendência para ser artista, se tem tendência para ser engenheiro, mais para as ciências, ou mais para as artes, ou para as humanidades, ou o que é que ele virá a ser na vida. E muitas vezes nós, os pais e os amigos também, as famílias, têm grandes expectativas sobre uma criança que nasce, porque uma criança traz expectativas. Uma criança que nasce é um fator de esperança. Amém? Amém? É ou não é? Estou a falar bem ou não? Estou? Posso continuar? Ninguém está a dormir? E Isaías diz lá no versículo 6 deste mesmo capítulo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma criança que nasce é sempre uma luz de esperança. Jesus foi esperança para Israel, mas também para o mundo. A Galileia das nações. Diz lá no versículo 2, mas a terra que foi angustiada, no versículo 1, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Entenebrecida quer dizer não terá mais trevas.
Trevas fala-nos da tal cultura de morte. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E depois, no versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu acredito que João Cabral de Melo Neto, eu não sei lá se ele tinha alguma fé ou não, mas acredito que ele soube transpor para a sua obra a essência do que é o Natal. Ele, no fundo, o que ele diz na sua obra é que faça uma cultura de morte, faça uma cultura de desistência, faça uma cultura de trevas, o nascimento de uma criança traz um brilho de esperança que muda toda a cena. Assim como o profeta dizia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, referente ao nascimento de Jesus. E os que habitavam na região da sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Severino de Jesus só se libertou daquela cultura de morte, de trevas, através do nascimento de um menino. A morte foi vencida pela vida. O Natal é a celebração da vida que vence a morte, da luz que afasta as trevas. O Príncipe da Paz chegou e habitou entre nós. Amém. Amém. Então vivamos este Natal como sendo uma luz de esperança, uma luz de vida numa cultura de morte. Amém. Nós, ao longo deste ano, temos estado mergulhados numa espécie de cultura de morte por causa da pandemia. Não apenas nós, estou a falar do mundo em geral, mas que nós, pelo menos, possamos, como cristãos, manter viva a chama da esperança que há em Jesus. Amém. Da esperança da fé que nós temos em Cristo, e tudo isto irá passar e nós vamos vencer. Amém. E creio que no próximo Natal nós estaremos aqui a celebrar de uma maneira diferente, e talvez até na próxima Páscoa possamos celebrar de uma maneira diferente, porque nem a Páscoa podemos celebrar na igreja o ano passado, como vocês se lembram, por causa deste problema. Mas a morte foi tragada pela vida. Amém. Não foi só quando Jesus ressuscitou, é também quando Jesus nasce, porque o povo estava em trevas e surgiu uma grande luz. O menino que se nos deu, que nos nasceu, ele trouxe a luz de esperança. A estrela de Belém, que era diferente de todas as outras, uma estrela tremenda, uma estrela que abafava qualquer outra estrela, e que era um sinal do nascimento de Jesus, de uma luz para afastar as trevas em que o mundo estava. Por isso, vamos seguir esta luz. Não vamos concentrar-nos nas trevas, vamos concentrar-nos na luz, vamos olhar para a luz. Amém. Vamos ficar em pé. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque a luz de Cristo raiou sobre a nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque o mundo que estava em trevas, sobre esse mundo resplandeceu esta luz, Senhor. Esta luz gloriosa da esperança, Senhor. E por isso Tu és a razão da esperança que há em nós, Senhor. Por isso nós oramos para que venhas abençoar a cada pessoa, a cada irmão e irmã, a cada família, Senhor, aqui representada. Que venhas abençoar o nosso país, a nossa terra, Senhor, a nossa cidade, o nosso concelho, o nosso mundo, Senhor. E que a luz de Cristo possa brilhar como uma fé, uma luz de esperança, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos levantar a nossa voz, as nossas mãos, os nossos olhos para cima e ver esta estrela de Belém, Senhor, que ainda brilha hoje sobre nós, anunciando este sinal que Deus se fez homem, Deus se tornou Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus que veio habitar entre os homens, fazendo-se homem como nós, Senhor, para poder, Senhor, conhecer as nossas dores, as nossas alegrias e as nossas tristezas. E no fim entregou-se a si mesmo por nós, mas não ficou retido nas prisões da morte, mas ao terceiro dia ressuscitou e brilhou de novo a luz, Senhor. E essa luz que nós seguimos, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.